Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30, vamos caminhar com Jesus. E aí pessoal, tudo bem? O Mozinho está aqui do meu lado, aqui ó, assistindo a live, né? Hoje eu fiquei aqui super enrolado. Oi Bernardo, ele está até aqui ó, tá vendo? Eu uso óculos, né? Só que eu uso óculos essencialmente, entrou alguém. Ô Carla querida, minha filha, agora a Carla é minha filha, porque ela fez a JC. Boa noite, paz e bem. Minha esposa está aqui do lado ouvindo a live, sabe, Carla? Eu estava mostrando meu óculos, porque eu disse que eu perdi meu óculos, acho o Mozinho que achou. Né? E aí a pessoa perguntou, Bernardo, você usa óculos? Uso. Uso óculos essencialmente para longe, para perto não adianta. Se eu puser o óculos para perto, eu enxergo menos ainda. Então uso óculos assim para ver televisão, para uma coisa. Bernardo, mas quando você lê na missa, você não usa óculos. Porque o livro que tem na missa, o lecionário, ele é bom para ler. Oi, Ângelo. Boa noite, paz e bem. Né, como eu estava falando, o lecionário é um livro feito para ser lido. Então ele tem uma letra de um tamanho bom, ele tem um papel de uma cor boa, tem um espaçamento entre as letras, né, que eu aprendi que chama-se kerning. Muito bom. Então isso aí permite que eu leia mesmo sem óculos. Né? Aqui, Bernardo, mas você lê a tela sem óculos? Leio, porque eu aumentei a quantidade de... eu dou um zoom de 120%, aí fica um tamanho bom. Né? Boa noite, paizão, paz e bem. Ângelo, você não está me ouvindo? Ih, meu Deus do céu, o que será que houve? Espera um pouco. Ângelo, melhorou? Ué, gozado que a Carla está dizendo que está me ouvindo, Ângelo. Dá uma olhada aí. Será que o seu aparelho está com som? Você está me ouvindo, Carla? Câmbio. Vocês estão me ouvindo? O Ângelo não está me ouvindo. Deixa eu mexer aqui numa coisa, Ângelo. Ângelo, você está me ouvindo agora? É gozado que a Carla está me ouvindo. Ângelo, será que seu telefone... aumenta o som do seu telefone, Ângelo? Agora sim, graças a Deus, entrou, está quase na hora. Pessoal, hoje é um dia muito importante. Hoje é dia de São Judas Tadeu. Né? Eu não vou fazer o evangelho hoje. Né? Graças a Deus, o Ângelo está ouvindo. Eu não vou fazer o evangelho hoje, eu vou fazer a carta aos Efésios. Por quê? Porque esse evangelho eu já fiz algumas vezes. E eu acho que tem uma mensagem na carta aos Efésios, que é uma mensagem importante, muito importante. E por isso eu vou fazer essa reflexão hoje. Tá? Eu já fiz isso umas 2 ou 3 vezes, e eu faço isso quando eu acho que tem uma reflexão que é importante de ser feita. Né? Eu vou fazer a reflexão de domingo, amanhã, às 19h30. Bernardo, por que você não vai fazer no domingo? Porque domingo é eleição, e eu não quero atrapalhar ninguém. Né? Estou preparando também um script no R,
porque eu vou falar para vocês que eu vou armazenar todos os momentos, as entradas do voto. Esse script vai rodar a cada 3 ou 4 minutos e eu vou estar armazenando os votos por estado, por unidade da federação, a bem da verdade, porque vai incluir o Distrito Federal, né? Então, quando terminar a apuração, eu vou poder praticamente reproduzir a entrada voto a voto. Voto a voto não, sessão, não, um grupo de sessões para um grupo de sessões, a cada 3 minutos. Eu vou fazer isso porque vai ficar interessante, que a gente vai ver a entrada diferencial das unidades de federação. Também planejo, estou querendo confirmar, mas parece que as sessões têm, os dados do TSE liberam uma semana depois, tem o horário da carga de cada sessão no sistema. E aí eu vou produzir um gráfico muito bonito, assim, muito complexo, mas bonito, para vocês verem as entradas, né, que eu acho uma coisa importante, né? Eu sou uma pessoa que eu confio no sistema eleitoral e eu quero dar subsídio às pessoas para elas verem como esse sistema é uma coisa muito bem feita. Bom, vamos começar, pessoal? Hoje nós vamos fazer diferente. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadão dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. E é o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito, palavra da salvação. Bernardo, por que você não leu o Evangelho? Porque eu queria falar sobre a carta aos Efésios. Eu acho que é importante que a gente hoje, dia de São Judas Tadeu, fale sobre uma realidade que tem na carta aos Efésios e que a maior parte das pessoas não presta atenção. Sabe, São Judas Tadeu é um apóstolo, né? E hoje a gente celebra, inclusive, não só São Judas Tadeu, mas como São Simão, que é outro apóstolo. Não é Simão Pedro, é outro Simão. E tem uma coisa muito interessante, porque São Judas Tadeu praticamente não aparece no Evangelho. Ele aparece muito poucas vezes, né? E num dos Evangelhos ele aparece fazendo uma pergunta a Jesus. E a pergunta a Jesus é muito interessante, porque ele fala assim: Senhor, isso que o Senhor está falando para nós, né, é só para o povo escolhido ou é para todos os povos? Né? Porque havia na cabeça do judeu uma ideia de exclusividade. Nós somos o povo escolhido. Se não for nosso, não presta. E sabe, infelizmente, tem muita gente que ainda persiste com essa visão. Tem muita gente que não consegue entender o que o próprio Jesus fala e que está na Sagrada Escritura. Então aqui nós temos que entender muito bem o que está dito aqui, né? Paulo fala para os Efésios,
Ele não fala para os judeus que existem lá. Ele fala para o povo efésio. Então ele está falando, por exemplo, para os gregos que moram lá. E ele está falando muito claramente, né? Já não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Sabe, é muito interessante. Roberto, ô medronho, boa noite, paz e bem. Que bom te ver aqui, meu amigo. É muito interessante, porque essa frase de Jesus, ela nos leva muito poderosa. Porque o Senhor Abel está falando o seguinte: não existe estrangeiro, não existe migrante, todo mundo é povo de Deus. Então, quando alguém reage de forma a desprezar um estrangeiro, quando alguém fala que um estrangeiro é alguém ruim, quando fala, por exemplo, como eu ouço de vez em quando, aos estrangeiros eles estão tirando os meus empregos. Pessoal, isso é falar contra o conteúdo da fé de Jesus. Aliás, o próprio Deus Pai no Antigo Testamento já falava: cuida do estrangeiro, porque vós fostes estrangeiros. Teu pai era um arameu errante, teu pai era um migrante. Ele fala isso para o povo judeu. Quantas vezes nós ouvimos pessoas aqui no Sudeste se referir aos irmãos do Nordeste como se fossem uma praga. Ah, esses nordestinos vêm para cá e criam problema na nossa cidade. Eles são migrantes. E nós temos que entender que pela nossa fé, nós devemos recebê-los com amor, carinho. Nós devemos acolhê-los. Nós devemos protegê-los. Ninguém sai da sua cidade à toa. Ninguém sai da sua terra à toa. E a gente tem que entender que isso tem um significado expandido em Jesus. Porque se no Antigo Testamento nós estamos falando do estrangeiro, daquele que não morava na cidade e vinha para aquela cidade para buscar o seu sustento, Jesus eleva isso a uma potência muito maior. Porque ele fala o seguinte: não, vós não sois estrangeiros, vós sois de quê? Vós sois da família de Deus. Vós fostes integrados ao edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e a pedra fundamental é Jesus. Se você realmente acredita em Jesus, não existe estrangeiro, não existe pessoa externa. Todos são seus parentes. Sabe, pessoal, é muito interessante porque existe uma carta, a gente não sabe quem escreveu, a gente sabe para quem a carta é. A carta é escrita para Diogo Neto. Ela é mais ou menos em torno dos anos 800. E ela fala assim: os cristãos vivem conforme os costumes. Eles se casam conforme os costumes. O cristão é estrangeiro em todo lugar. Ele não tem pátria. A pátria dele é o céu. Aqui Paulo está falando que nós vivemos sobre uma mesma família. Nós somos base de um mesmo edifício. Ele não fala: olha, você está aqui nesse grupinho, você faz parte desse edifício. Se você não está nesse molde, você não faz. Ele não fala isso. Ele diz que todos nós que seguimos Jesus fazemos parte do mesmo edifício. E ele, se a gente pensar bem, a gente vai além disso. Porque outro dia mesmo, a gente estava se lembrando de uma outra passagem. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aqueles
que cumprem a vontade do meu Pai. Então, o que nos permite a entrada no reino dos céus é, acima de tudo, cumprir a vontade do Pai. Então, como dizia um teólogo, Karl Rahner dizia o seguinte: existem cristãos não confessos. Bernardo, não entendi nada. Você é cristão se você acredita que Jesus é Deus. Você entende que Jesus ele tem uma questão de divindade que se tornou um ser humano. Ele é Deus que se encarna no meio de nós. O que Karl Rahner fala é o seguinte: existem pessoas que são cristãos mesmo não falando eu acredito que Jesus Cristo é Deus. Ele diz que existem pessoas que estão no edifício cujos fundamentos são os apóstolos e os profetas, cuja pedra principal é Jesus Cristo, mesmo não falando isso, porque seguem a vontade do Pai. E antes que alguém diga que isso é relativismo meu, eu quero lembrar que o Concílio Ecumênico do Vaticano II, que é a mais alta instância da fé, é o maior ponto do magistério possível, que é um concílio ecumênico, proclamou que em toda a criação há sementes da salvação. Então, não podemos viver uma fé de exclusão. Não podemos viver uma fé que diga só fulano está salvo, só cicrano está salvo, só Deltrano está salvo. Ah, não, fulano não está salvo. Fulano é pecador, não está salvo. Meu amigo, minha amiga, se o pecador não está salvo, não se salva ninguém. Porque o único que existe isento de pecado é Jesus. Todos nós outros somos pecadores. Ah, Bernardo, mas ele é pecador e ele é um pecador muito grave. Meu irmão, tira a trava do teu olho antes de tirar o cisco do teu irmão. Entendam bem, a gente tem que parar com esse negócio. A gente tem que parar de dizer que só um tipo de missa serve, só um tipo de oração serve, só um tipo de segmento de Jesus serve. Não, Jesus nunca falou isso. Jesus nunca pregou o ódio, Jesus nunca pregou a separação, Jesus nunca pregou que existisse apenas um povo. Não. Jesus sempre pregou que existe um único rebanho, mas que algumas ovelhas não estão nesse redil e que a eles e a essas ele vai buscar. Se Jesus fala isso, quem somos nós para dizer o contrário? Mas, Bernardo, o diácono fulano, o padre cicrano, o bispo Deltrano, disse que não é assim. Então, que ele se explique para Jesus. Que ele converse com Jesus e mostre a Jesus. Jesus, o senhor está errado. Quem está certo sou eu. Sabe, pessoal, a gente tem que entender que a gente não pode trabalhar a fé de forma esquizofrênica. Nem de forma enviesada. Né? Na área que eu trabalho, o viés é quando você faz um erro sistemático, um erro numa direção. Eu não posso ter um pedaço da escritura diz A, outro pedaço da escritura diz B, eu viro e falo assim, eu só vou usar o A. Não, eu tenho que entender o conjunto da fé inteiro. É muito interessante porque está aqui, olha que interessante. É um fundamento dos apóstolos, dos profetas, cuja pedra principal é Jesus Cristo. Nós temos apóstolos hoje, temos os senhores bispos, os nossos bispos. Eles são nossos apóstolos. Não é?
Bernardo, nós temos profetas hoje? Espero que tenhamos muitos. Precisamos de muitos profetas hoje. Precisamos de muito profeta para mostrar ao mundo que nós precisamos de um mundo melhor. Um mundo onde o amor vença o ódio, cuja paz vença a violência, que a esperança vença o desespero. É isso que nós precisamos hoje mostrar. Não é muito mais do que a oração de São Francisco. Nós precisamos mostrar o amor que Jesus é ao mundo. E para isso a gente precisa de profetas. Então, nós estamos nesse edifício espiritual. E nesse edifício espiritual não existe espaço para excluir ninguém. Não existe espaço para dizer que alguém não merece estar nesse edifício. Pelo contrário, vós não sois estrangeiros, vós não sois migrantes, vós sois da família de Deus. Oi, Pedro querido. Boa noite, paz e bem, filho. Sabe, pessoal, é isso que a gente tem que entender. Não existe quem está na igreja e quem está fora da igreja. Você não pode pregar isso. Bernardo, mas fulano, existem pessoas que não estão seguindo Jesus. Pessoas que escolheram se desviar do caminho. A essas eu devo buscar. Aquelas que estão seguindo no caminho com a gente de um jeito ou de outro, né? A gente vai seguir junto. Amém? Pedro, domingo estou lá trabalhando na sua sessão. Eu sei, eu estou todo animado para te ver, meu querido filho. Vamos bater outra selfie junto, né? Nós estaremos lá, né? Para a gente poder fazer, né, o nosso voto, né? Eu volto a insistir, pessoal, por favor, votem. Bernardo, você vai falar de política? Claro, eu falo de política. E eu volto a insistir, pessoal, é muito importante que a gente se junte. A partir do ano que vem, eu quero, inclusive, começar lá na minha paróquia, talvez eu faça até algumas lives sobre isso, para falar sobre a doutrina social da igreja. A igreja tem um modelo de sociedade. E pouquíssima gente sabe. A gente vai começar a discutir isso, conversar isso, mostrar isso para as pessoas. E uma coisa que talvez seja um choque para muita gente. A base da doutrina social da igreja é a dignidade do ser humano. Interessante, não? Essa é a base. Se você vai contra a dignidade do ser humano, você vai contra toda a doutrina social da igreja. Bom, pessoal, essa é a reflexão de hoje. Já estou com o meu tempo quase estourado. Vou fazer a reflexão de domingo amanhã às 19h30, tá? Vou falar, hein? Vou falar agora. É muito interessante. A reflexão de amanhã é muito interessante. Se você puder, vem assistir amanhã às 19h30, chama mais gente, porque vai ser muito interessante. Bernardo, por que você não vai fazer no domingo? Simples, domingo é dia de eleição, eu não quero atrapalhar ninguém. Quero que todo mundo vote, vote feliz, vote alegre, vote com amor, vote com esperança. Vote acima de tudo, pensando nas pessoas que precisam. Aquele que segue Jesus não vota pensando em si, vota pensando nas periferias sociais e existenciais desse país. Vou me despedir agora deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Judas Tadeu, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Pessoal, vamos firme, vamos juntos, seguindo sempre com Jesus. Amanhã, pelo que eu sei, tem a decisão, né, amor? Tem a decisão da Libertadores amanhã, não é isso? Eu acho que tem, pessoal. Eu sou tricolor, todo mundo sabe, mas o Flamengo está jogando, vamos torcer pelo Flamengo, tá? Ah, não, eu sou bairrista, Flamengo é da minha cidade, eu quero que ele ganhe, tá? Pessoal, estamos em frente, né? E o Pedro está falando que é amanhã mesmo. Eu sei que você é flamenguista, meu filho, mas eu sou tricolor, minha esposa é flamenguista, tá? Mas eu quero que o Flamengo ganhe amanhã, então vamos torcer por ele. Pessoal, amanhã a gente se vê às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.